a gente vai responder, vai conversar sobre a pergunta de hoje. Tá certo? Ok, a gente vai conversar sobre essa pergunta aqui. Antes de a gente entrar na pergunta de hoje, deixa eu lembrar, nós estamos no culto 400, né? O culto 400. E para comemorar o culto 400, a gente colocou esse, olha aí, tá? Isso aí é para lembrar as pessoas, para que elas se inscrevam, né, no nosso canal. Já temos um bom número de pessoas inscritas, mas queremos muito mais do que isto. Então estamos convidando. Se você ainda não se inscreveu, né, no canal, por favor, se inscreva. Não custa nada para você, não vai custar nada, mas para a gente vai ser maravilhoso, porque nós estamos querendo alcançar muito mais pessoas. Nós já estamos em mais de 36, parece-me, 36 mil visualizações. É muita visualização, muita, muita. Mas queremos mais? Hoje queremos muito mais, tá bom? Quando a gente espalha isso para muita gente, a gente vai ter a oportunidade de ver pessoas refletindo melhor sobre aquilo que a gente está conversando. Não precisa, não precisa eles mudarem a opinião deles, não. Mas pelo menos eles vão ter mais um instrumento, mais um argumento, ou para fortalecer o que eles creem, ou para rever o que eles creem. Tá bom? Então, sua inscrição, né, e a sua curtida lá no Facebook, lá no YouTube, vai fazer com que o YouTube espalhe isso para muito mais gente. Tá bom? Esse é o nosso convite, já que chegamos aos 400 cultos, né, no dia de hoje. Muito bem, vamos aqui para a nossa pergunta. A nossa pergunta presta atenção a essa pergunta. Por que o cristianismo é nocivo ao mundo? Não deveria ser, né? A religião de Cristo, a religião de Jesus, não deveria ser. Mas a pergunta por que ela é tão nociva, né? Essa religião é tão nociva à humanidade. Vamos conversar alguns itens para a gente conhecer melhor sobre a resposta que a gente dá para essa pergunta. Esta é uma pergunta importantíssima. Ela deve nos alertar não só para o cristianismo de uma forma geral, mas para cada um de nós que nos dizemos cristãos. Enquanto a gente se promove encontrando justificativas para o que temos mostrado ao mundo como cristianismo, o mundo, por sua vez, tem visto o que há de mais absurdo em nome de uma religião. Isto em toda a história onde cristãos estiveram se despontando. Tá? Segundo, cristianismo é a religião que mais promoveu guerras, matanças, torturas e outros males terríveis em relação a pessoas e até a nações em geral. Da mesma forma, o cristianismo é a religião mais preconceituosa, intolerante e prepotente que a convivência humana já tem registrado em sua história antiga e moderna. Terceiro, diretamente sendo resultado da decisão de lideranças do cristianismo, tanto no catolicismo medieval ou posterior, quanto nos não católicos, com os anabatistas e o evangelicalismo posterior. O cristianismo sempre esteve associado às mais variadas violências desumanas que a mente humana possa conceber. Diretamente, muitos papas e outros clérigos católicos
muitos líderes anabatistas e muitos reformadores, reconhecidos ou não, estiveram diretamente usando o nome de Deus, manipulando a Bíblia para impor interesses os mais variados possíveis sobre a proteção de uma pseudo-fé e um falso interesse de proteger Deus, a religião e o ensino bíblico contra os declarados hereges de cada época. Diretamente, as lideranças cristãs, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, as lideranças cristãs, na maioria não digo, mas no grande número, não vou dizer maioria mesmo, na maioria das vezes na história, demonstraram claramente esse compromisso com a maldade, com a perversidade em nome da fé. 4. Isso eu falei diretamente, né? Agora, indiretamente, esse tipo de cristianismo sempre esteve apoiando iniciativas que culminaram também em largo prejuízo para muitas pessoas e nações. Muitos dos teólogos cristãos estão sempre disponíveis para encontrar justificativas para favorecer os interesses mais escusos possíveis, independente dos sofrimentos que tais iniciativas levam a povos em geral. Começou lá em Constantino. Constantino, imperador romano. Para se dar bem, o cristianismo abraçou Constantino, aceitou toda a bandidagem que ele provocou. E o cristianismo estava lá para apoiar, para dar incentivo, para mostrar força. Estava lá para dizer, Constantino, vá firme, que a gente está lhe apoiando. E de lá para cá, na maioria das vezes, não temos feito outra coisa no mundo todo. 5. A Bíblia afirma categoricamente, que o amor ao lucro, às riquezas, ao capital é a causa raiz de todos os males do mundo. Pois o cristianismo é o grande sustentador do capitalismo sobre a face da terra. O desenvolvimento desta moléstia coincide com as formalizações da Reforma Protestante. Para se livrarem do domínio católico, os reformadores foram cooptados pela burguesia emergente. E enquanto a Igreja Católica optava pelos pobres, sem deixar de xeretar os ricos, os líderes rebeldes assumiam de vez o favorecimento à nobreza, aos príncipes e reis, para desfrutarem das mordomias e proteções que podiam desenvolver a nova religião. Enquanto a Igreja Católica dizia, optamos pelos pobres, pela pobreza, e fazia bem com isso, mas não deixava de xeretar os ricos, favorecer os ricos, facilitar a vida dos ricos, o que anulava o muito que fazia pelos pobres. Ao mesmo tempo, as lideranças protestantes, da Reforma Protestante, elas diziam, não, esquece esse negócio de pobre. A gente vai ficar com os nobres, com os reis, com os príncipes. A gente vai ficar com essa liderança, a gente vai favorecer eles. A gente vai dizer para o mundo todo que eles é que são bons, eles é que fizeram isso. Entende? Porque esses reis, esses príncipes, também facilitaram muito a vida deles. Os reformadores estavam pensando neles. 6. Diante
Diante, né, aliás, dentre todas as religiões do mundo, o cristianismo é a mais comprometida negativamente com o capitalismo e suas consequências maléficas sobre a humanidade. Não tem pária, não tem páreo, não tem pária, né? Para o cristianismo na bajulação ao capitalismo. Não tem religião nesse mundo que seja mais bajulador de capitalismo do que o cristianismo. Não tem. A gente bate todas as outras religiões. Esse sistema econômico só existe por causa do cristianismo e a ganância de suas lideranças. Jesus afirmou que este sistema egoísta e explorador é o de Mamon. O que é impossível estar nele. Cadê? E que é impossível estar nesse sistema, defender ele e ao mesmo tempo agradar de verdade a Deus. Foi o que Jesus disse ao jovem rico. Foi o que Zaqueu entendeu e por Jesus abandonou esse sistema diabólico. Entende? 7. No final do século XIX, a sociologia, uma ciência, elogiava o desenvolvimento econômico dos países protestantes, lá na Europa, mas não levava em consideração o que fizeram para tal status, em relação aos lucros que tiveram com a invasão, exploração, escravização e a maléfica colonização que exerceram lá na África e contra os africanos. Não considerou. Deixando aquele continente na extrema pobreza que ainda se encontra. Os países, em nome de Jesus, entraram na África e assaltaram tudo que podiam, deixando a África zero. 8. Mahatma Gandhi foi perfeito em suas considerações sobre o cristianismo no mundo, em toda a história que esteve presente. Ele disse em relação aos cristãos ingleses, os que ele conhecia tanto nos assaltos que fizeram na Índia, como também na África do Sul. E foi por outros países também. Ele só conheceu a África, né? O que os ingleses fizeram na África do Sul e o que os ingleses faziam lá na Índia. Mas por muitos outros países foram até piores. Os ingleses, anglicanos, protestantes, cristãos, filhos do cão. Então tá aqui. Ele conheceu e ele falou o seguinte: esses cristãos influenciaram, né, cristãos da América do Norte e do resto do mundo com o pior da ganância, da intolerância e da arrogância. Tudo se resume a esta afirmativa de Gandhi: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. Não conheço, Gandhi falando. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, filhos do cão. Cristãos, vocês cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Esse é o ponto 8. 9. Na verdade, o cristianismo verdadeiro não é este falso cristianismo que está por aí.
O verdadeiro é totalmente diferente desse que está por aí. Esse que tem por aí não imita Jesus, imita sim o maligno. Com toda violência e mentiras, toda hipocrisia e falsidade. O cristianismo que imita Jesus promove paz, tranquilidade, perdão, tolerância, humildade, amor, respeito ao diferente. O cristianismo que imita Jesus não joga pedra na adúltera, mas fica do lado dela, defende ela, dá novas oportunidades a ela. Esse é o cristianismo de Jesus. Essa porcaria de cristianismo que tem por aí, usando o nome de Jesus, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada. 10. Acontece que, como toda religião, o cristianismo é formado por joio e trigo. O joio usa a religião contra si e contra os outros. O trigo faz a religião ser bênção para si e para os outros. No cristianismo e em toda religião, o joio é maioria, violento, é desalmado. E faz com que o cristianismo seja visto, entendido por muita gente como muito nocivo à humanidade em qualquer época da sua história. O cristianismo é realmente nocivo à humanidade? Esse cristianismo que tem aí e que sempre esteve na história, sim, ele é muito nocivo à humanidade. A humanidade seria muito melhor se esse cristianismo não existisse. Quem faz a humanidade ser pior é esse cristianismo aí. É um câncer doentio. Essa é a resposta que temos para essa pergunta de hoje. Tá bom?